Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo pra fazer a análise da terceira temporada de Miraculous. Acabei de assistir todos os 26 episódios. Dessa vez consegui assistir mais rápido por conta de não precisar da gravação, né? Eu avisei na aba comunidade, né, do canal do YouTube que eu não traria mais reacts de Miraculous por não estar dando muita resposta e tudo mais. Então isso me facilita assistir as coisas mais rapidamente, né, sem a necessidade da gravação, pois sempre causa um probleminha ou outro, né, quando tem que gravar, tem que montar cenário e tudo mais, colocar a câmera, e isso demanda tempo, e assistindo sem estar gravando eu posso assistir do jeito que eu quero, tranquilamente. Não preciso ficar também falando após os vídeos, então isso faz o processo ser muito mais rápido, eu ganho bastante tempo, então eu prefiro assim. E vou trazendo as análises ao fim de cada temporada e também as tier list dos Akumatizados e provavelmente dos Sentimonstros que aparecerem na temporada também. Então, vocês fiquem no aguardo que em breve eu estarei trazendo a tier list aqui dos Akumatizados desta terceira temporada. Então, bora para o vídeo. Antes eu peço sempre que deixem o like, pois ajuda bastante a divulgar o meu canal, a divulgar o conteúdo e tudo mais. Então, peço sempre a ajuda de vocês que deixem o like caso curtam o conteúdo. Se inscrevam no canal, sempre tenho trazido conteúdos tanto relacionados a Miraculous como animes e coisas em geral, até séries e tudo mais. Então sempre estou trazendo coisas, reagindo a raps e tudo mais. Então é sempre muito importante, peço a ajuda de vocês. E aqui na descrição eu vou deixar os links para meu Discord, meu Instagram, meu canal secundário. Se quiserem me seguir lá também, fiquem à vontade. Muito obrigado e bora para a análise! A terceira temporada foi a melhor até então, contando a primeira, a segunda e agora a terceira. Com certeza a que teve os melhores episódios, a que eu mais curti de acompanhar. Assim, teve mais episódios de qualidade. Os outros tiveram talvez episódios até que superassem alguma coisa ou outra a maioria dos episódios aqui da terceira temporada. Mas colocando em quantidade, essa temporada com certeza foi a que mais me agradou em várias coisas, em vários quesitos. E eu vou analisar cada coisinha aqui, colocando os pontos positivos, os pontos negativos, o melhor personagem introduzido também, o melhor episódio. Então, espero que todos curtem, que todos gostem. E, claro, respeitem a minha opinião, pois opiniões podem ser divergentes. É claro, vocês podem ter um gosto diferente do meu. Isso é completamente natural e comum ao assistir uma série, um filme, um anime ou qualquer outra coisa. Então, fiquem à vontade para discordar se quiserem aí. Deixem nos comentários quais que você mais curtiu, né, o episódio, qual personagem você mais gostou, se discorda de mim ou não. Então, deixem aí nos comentários, que sempre é bom manter o diálogo, manter a conversa aberta. Então, eu irei iniciar com os pontos positivos dessa terceira temporada. Pontos positivos. Esta foi a temporada que menos teve a padronização, né, já pré-estabelecida desde lá da primeira temporada, onde o Rockmoff se aproveita, né, de alguma coisa que acontece com uma pessoa, né, onde ela tem sentimentos negativos, akumatiza ela e posteriormente os nossos heróis vêm para combate, desakumatiza e termina por aí, né? Geralmente o episódio tem esse padrão, é mantido isso, até na terceira temporada também tem episódios assim, mas algumas coisas, algumas alterações começam a ocorrer, né? Tem episódios que mudam completamente essa figura de ser akumatizado. Alguns já começam com a pessoa já akumatizada. Você às vezes nem sabe quem é o akumatizado em questão, né? Quem foi a pessoa que foi akumatizada, o porquê também. Tem episódios assim. Então isso é muito legal, muito interessante. Outros contextos, outras maneiras de ocorrer. A utilização do próprio Gabriel Agreste também, né? Tentando fazer que seus planos surtem efeito, né? Então, às vezes, ele instiga, né? Principalmente dessa temporada, utilizando da Layla, né? Para conseguir as akumatizações. Então, isso é muito interessante. Já houve essa aliança, Layla e Gabriel Agreste. Foi muito legal de acompanhar. A Layla é uma personagem muito odiosa, é claro, né? Por ela ser muito mentirosa. Ela odeia ali a Marinette, odeia a Ladybug e se aliou ali ao Gabriel Agreste, até o próprio Rockmoff. Ela já é um pouco aliada dele, por conta dele dar poderes a ela, e novamente deu também. Dessa vez ela se transformou na Camaleoa, né? Então, muito legal essa participação. Claro, a gente vai enchendo cada vez mais de ódio com a personagem. Não espera nenhuma mudança, pelo menos não momentaneamente, né? A da Chloe a gente já esperava, já aguardava alguma coisa por conta do que aconteceu na segunda temporada, né? A transformação dela em Queen Bee. Ela meio que desabafou um pouquinho ali com a Ladybug. E claro, teve uma certa mudança aqui nessa terceira temporada. Essa redenção tão esperada não ocorreu e se inverteu, na verdade, né? Mas eu acho que a grande antagonista dessa temporada com certeza é a Layla, por tudo que ela fez em vários episódios.
e sempre instigando ali o pessoal contra a Marinette, sempre inventando história, e foi muito divertido ver esses conflitos acontecerem, né? A Marinette tentando defender a sua integridade própria, né? Manter as amizades ali, que a Layla falou que iria destruir, né? E também essa relação entre ela e o Adrian também. O Adrian sabe que ela é mentirosa, mas mesmo assim ele é uma pessoa muito bondosa, até complacente, né? Ele permite que ela faça isso, mas sempre dá um jeitinho lá de fazer ela voltar atrás, né? Fazer ela mudar um pouquinho. Isso sempre acontece. E não sabemos muito sobre a Layla, por que ela age dessa maneira, né? Não sei se ela gosta realmente do Adrian. Até isso eu duvido dela. Pode ser que ela mesmo esteja apaixonada por ele e tudo mais, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas eu acho que ela é um ponto positivo, com certeza mais pra frente, se o autor for esperto, vai contar bem a história dela, mostrar o porquê dela ser assim, né? De ser tão mentirosa, dissimulada e tudo mais. Então, vai ser bem interessante. Eu acho que foi um ponto realmente positivo ter colocado ela aqui, com bastante destaque como antagonista, né? A gente já estava um pouco cansado do Rock Moth sempre lá, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Claro, apareceu a Mayuri dessa vez, nessa temporada, para auxiliá-lo ali, mas ela também não foi assim de tão grande ajuda, né? Ela tinha muita dificuldade de utilizar o Miraculous do Pavão, então a maior aliada dele realmente foi a Layla ali, causando um terror ali, trazendo sentimentos negativos com as suas mentiras. Então, foi muito legal de acompanhar. E vamos ver, né, daqui pra frente, na quarta e na quinta temporada, se ela vai ter tanta participação, né, do lado do mal ali, ou se ela vai ter alguma redenção, alguma explicação da sua história. Tô curioso para acompanhar. Outro ponto positivo foi a construção, ou a tentativa de construção desses relacionamentos que acontecem dentro da série, né, principalmente dos protagonistas, né, do Adrian e da Marinette. Houveram muitos episódios onde a Marinette tentou se confessar para ele, né? Só que sempre deu ruim, sempre acabou numa situação complicada, e isso acaba depois sendo revertido de algum modo, né? Ela consegue se confessar no episódio do Cat Blanc, mas ela tem que voltar atrás por tudo que vai acontecer caso ele descubra a identidade dela, né? A gente vislumbrou um pouco dos dois juntos, né? Do futuro dos dois juntos, que seria bom por um curto período de tempo e ruim posteriormente, ainda mais quando o Rock Moth descobre que o Cat Noir é o seu filho, né? Então ali já ia desandar de vez. Tem outro episódio que é o do Félix, onde ela manda o vídeo falando que gosta dele, só que o Félix acaba apagando, então o Adrian não recebe essa mensagem, então sempre tem os percalços da vida e ela nunca consegue declarar o seu amor para ele, né? Ela tem muita timidez, ela não consegue ser muito sincera com os seus sentimentos, e no final ainda ela vê a relação entre a Kyoko e o Adrian cada vez mais juntos, cada vez mais forte ali. Claro, o Adrian ainda mantém um pé atrás, ele não tem total sentimento pela Kyoko, pois ele gosta da Ladybug, então ele se mantém bem cauteloso, mas a Kyoko tá insistindo, tá tentando, e a Marinette meio que vislumbra um casal perfeito quando repara nos dois, né? Ela não se enquadra ali, e ela meio que acha que tá segurando vela quando está com os dois juntos ali, apesar da Kyoko considerar ela uma amiga, né? Uma única amiga que ela tem, talvez. Mas mesmo assim, ela vislumbra outras coisas. E diferentemente da segunda temporada, onde acabou a Marinette se aproximando mais dele, dando até um beijo na bochecha dele, dessa vez o desfecho foi bem diferente. Ela indo pro lado do Luca e deixando o Adrian junto com a Kyoko. Então, já vimos um pouquinho de mudança aqui nessas alternâncias da vida, né? Então, isso também foi muito interessante. Essa coisa de relacionamento é sempre complicado. E eu achei que foi até bem retratado. E mais pra frente, quando eu falar do melhor episódio que eu achei, né, dessa terceira temporada, tem um outro momento entre os dois juntos ali que também eu curti bastante. Mas vou deixar pra falar lá, pois foi o episódio que eu mais curti, mais gostei. Então vou deixar um pouco mais pra frente. Outra coisa muito legal dessa terceira temporada foi a união de poderes, né? Utilizar mais de um Miraculous por vez. Nunca tinha acontecido, dessa vez aconteceu. A Marinette utilizou mais de um Miraculous, mais de uma vez, por sinal. Uma ali pra meio que enganar e omitir sua identidade secreta, né? Meio resguardar sua identidade secreta, enganando ali o Cat Noir. E na batalha final, o próprio Cat Noir e ela também tiveram que utilizar mais de um poder para confrontar a rainha ali dos Miraculous, né, junto com o Rock Moth, a própria Mayura, estavam tentando pegar o Guardião, né, o Mestre Fu lá em cima daquele prédio, e ali eles tiveram que utilizar um pouco mais do seu poder, pois seria bem complicado, e foi muito útil, né, pois o Cat Noir utilizou o da Serpente, que tem o poder absurdo da segunda chance, e esse poder foi fundamental para eles alcançarem a vitória. Então, eu curti bastante essa união de poderes, né, foram somente dois, a Ladybug com certeza deve utilizar ainda mais pra frente, e eu só fico ainda mais curioso, né, para acompanhar o quanto ela vai aguentar, né, desses poderes, pois
realmente é muito absurdo, né? Você utilizar mais de um Miraculous por vez é até arriscado, então vamos ver o quanto a Marinette suporta. Em relação aos Akumatizados, eu curti bastante dos Akumatizados, muitos mesmo, foram bem incríveis, bem legais, mas vou falar cada um individualmente, né, na tier list que eu vou trazer futuramente para o canal, então não vou gastar muito tempo aqui falando deles, mas realmente eu curti bastante em design, em poderes também, alguns poderes bem absurdos, bem apelões, foi bem interessante de acompanhar, e na tier list eu vou descrever cada um deles, o que eu achei, né, eu acho que a maioria me agradou, alguns, um ou outro ali me desagradou, alguns também foram repetidos, mas isso aí de boas dá para relevar, e foi bem interessante. E tivemos também, né, novos heróis surgindo, né? Como o Max, utilizando o Miraculous do cavalo, o Kim, utilizando o do macaco, a Kyoko do dragão e também o próprio Luca, né? Da serpente. Então foi bem legal esses novos ajudantes, né? Para auxiliar ali a Ladybug no episódio em questão, que estava necessitando, né, de ajuda, e ela foi sempre muito sensata, na maioria das vezes. Lá no ponto negativo eu vou falar de uma parte que eu não curti muito, mas vou deixar para lá, ainda mais de um personagem que eu gosto bastante dentro da obra, mas vou deixar lá para os pontos negativos. Aqui eu vou me concentrar em falar dos pontos positivos, que eu gostei bastante, né? Dos poderes, desde lutando, batalhando, ajudando ali os nossos heróis, sendo honesto e também devolvendo Miraculous no final, ninguém foi desonesto, nem mesmo a Kyoko, que poderia talvez querer manter o poder para ela, mas não, ela é super de boas, a gente conheceu um pouco melhor ela, que ela se sente sempre muito solitária por conta da sua mãe, que conhecemos também um pouco mais, a rigidez dela e tudo mais. Então foi bem legal de conhecer a Kyoko mais profundamente, vendo que ela se sente sempre muito solitária, por isso que ela gosta do Adrian, que ele é muito parecido com ela. Os dois têm esse tipo de laço em comum, né, de solidão, de poucos amigos, de muito complicado, e isso meio que os une, então é muito legal de acompanhar, e foi interessante nos aprofundar um pouco mais nessa personagem, e os outros também foi bem legal de acompanhar eles em batalha e tudo mais, ajudando os nossos heróis. Pontos negativos. Agora vamos falar dos pontos negativos, e eu vou começar com o que eu deixei para trás, né? O que eu falei que eu ia avisar aqui na frente, nos pontos negativos, que é a relação entre Marinette e Luca, né? Principalmente no episódio onde ela entrega o Miraculous para o Luca, só que ele é a segunda opção. Ela pensa sempre no Adrian, e mesmo o Luca estando ali, evidentemente, na frente dela, ela sequer consegue pensar nele, consegue olhar para ele, consegue enxergá-lo. Então, achei isso muito ruim por parte da Marinette, mesmo que ela não enxergasse ele romanticamente, né, pelo menos vendo ele como um amigo, alguém que pudesse ajudar, ainda assim ela não conseguiu enxergá-lo. O Adrian mesmo que teve que admitir que não conseguia ajudá-la como portador do Miraculous da Serpente, e ele tem a ideia de entregar para o Luca, mas eu acho que essa responsabilidade deveria ser da própria Ladybug, né? Pois ela posteriormente vai se tornar a guardiã, no último episódio ela se torna a guardiã dos Miraculous, então ela deveria ter essa sensibilidade, né, de perceber o Luca ali. Era como se ele tivesse invisível, ela só tem olhos para o Adrian. Se ele estiver por perto, ela não enxerga mais nada, ela se perde completamente, isso é muito perigoso, e eu achei um pouco cruel demais, pelo jeito que ele trata ela, né, sempre com muito carinho, com bons conselhos, tentando colocá-la para cima, confortando ela em vários episódios. Então, o jeito que ela tratou ele, sempre como a segunda opção, né? Sempre o número 2, às vezes nem isso, às vezes nem enxergando ele, eu achei bem triste e eu não curti muito o que a autora fez. Acho que ela poderia ter tratado um pouco melhor ele, né? Visto ele pelo menos como um amigo, alguém próximo. Claro, em outros episódios ela consegue reconhecer isso nele, né? E tratá-lo super bem, mas nesse episódio eu não curti muito por conta disso. Era o episódio que eu talvez estivesse mais querendo ver, por conta de eu gostar bastante desse personagem, do Luca. Achei ele muito interessante, com um pensamento muito aberto também, e com boas palavras, tanto para Marinette, como para outras pessoas. Ele sempre é muito positivo, né, e tenta ajudar. Então ele é um cara super gente boa, e era um episódio incrível que eu estava esperando, ele utilizar os poderes, né, da segunda chance. Eu sei que é um poder absurdo, e me decepcionei por conta disso. Esperava um pouco mais da Marinette em relação a essa escolha, né. Pensei que ela seria mais direta, mas ela simplesmente apagou ele dali e só pensou no Adrian. Então, achei isso bem ruim que a autora fez. Achei ruim também a parte final ali, onde o Mestre Fu perde as memórias depois de que ele deixa de ser o guardião, né, dos Miraculous. Ele não se lembra de nada nem de ninguém. Claro, eu sei que é pela proteção, né, pela segurança e tudo mais, mas é meio triste, né, tirar ele de cena dessa forma. Ele não lembra nem daquela mulher, né, que aparece para ele, que no final, né, que vai buscar ele no trem. Ela aparece também no episódio antes, onde ele tem essa paixão por ela, mas ele não podia ficar junto dela por conta de ser o guardião, e mesmo depois de ser o guardião, ele não se lembra dela. Então, isso é muito triste, né? Mesmo ele
tendo ainda sentimentos por ela, né? Dá pra perceber quando encontra com ela, achando ela legal e tudo mais, mas ainda assim, perder todas as memórias foi muito triste. Eu achei que poderia ter levado também de uma maneira pouco diferente ali, né? Vai tirar ele de cena, não sei se ele vai retornar em algum momento, se ele vai recuperar as memórias em algum ponto, mas achei uma crueldade ali nesse ponto. Mas claro, isso é muito particular meu, não curti muito, achei que ele poderia pelo menos se manter escondido ainda com as memórias, né? Muita gente ali sabe de toda a situação, acho que ele também poderia manter a memória, e agora ele tem que ficar sendo protegido e levado para longe, né? Afastado do Rock Moth, da Mayuri ali, do pessoal do mal, vamos colocar assim. E eu não curti muito, achei que poderia também levar de uma outra forma. Mas não teve tanta coisa ruim nessa temporada, poucos pontos negativos, a maior parte realmente foi muito positivo, não teve nem a Chloe nessa temporada para encher o saco, né? Ela foi muito pouco utilizada durante os episódios da terceira temporada, ela quase não foi responsável pelas acumatizações, mesmo ainda ela sendo cruel ali com o pessoal e tudo mais, mas a Layla foi muito mais participativa nesse sentido, né, de causar transtorno ali, problemas e acumatizações em questão. A Chloe, claro, sempre ela continua sendo a mesma de sempre, né, causando problema, irritando as pessoas, mas ela só foi fundamental mesmo no episódio ali final, onde ela se torna a Rainha dos Miraculos, onde ela se entristece com a Ladybug, né, e agora meio que se voltou contra ela e se tornou uma aliada, uma possível aliada do Rock Moth. Achei também ruim a parte dela perder ali o Miraculous da abelha de um modo muito simplório. Eu tava aguardando uma batalha entre as duas, ela como Queen Bee e a Marinette como Ladybug, mas depois que ela foi desacumatizada, ela se aproximou da Ladybug e a Ladybug simplesmente tirou ali da cabeça dela o Miraculous e ela voltou a ser normal e foi embora como se nada tivesse acontecido, né? Ainda irritada com a Ladybug, ainda falando que se aliou a Rock Moth, mas ela sequer lutou, né? Eu achei que ela poderia pelo menos tentar confrontar. Claro, ela não ganharia por conta do poder dela só poder ser utilizado uma vez, né? Ela perderia, ainda mais que tinha ajuda ali do Cat Noir e tudo mais, mas achei que ela cedeu muito fácil. Ela poderia tentar correr, ainda se manter com o Miraculous dela, né? Acharia mais interessante, né? Dela partir em fuga, a Marinette ou a Ladybug ir atrás dela, conseguir imobilizá-la e tirar. Seria, claro, mais dramático a cena, e eu acharia que ficaria bem melhor do que da forma que foi, tirada de uma maneira muito simples, como se a Chloe realmente entregasse o Miraculous, né? Não fizesse nem questão de ficar. Eu achei isso bem esquisito, já que era tudo que ela queria, né? Ter o Miraculous, permanecer com o Miraculous, ser uma heroína, e ela sequer tentou isso. Então, achei que pode ser considerado, sim, um outro ponto negativo, mas no restante ela não teve tanta participação assim na temporada, então não tem outro ponto negativo a citar. Melhor personagem introduzido. Avaliando os personagens que foram introduzidos nessa temporada, né, houveram poucos assim de importância realmente, e nenhum deles assim teve um grande destaque na temporada. Então eu escolhi o Felix, que eu sei que ele vai ter mais destaque daqui pra frente. Ele só teve um episódio, chamado propriamente Felix. Não deu pra conhecê-lo tão a fundo. Percebemos que ele é ardiloso, né, por tudo que ele fez ali com o Aedra, né, fingindo ser amigo dele, pegando o celular dele, apagando as mensagens dos amigos, se aliando rapidamente a Rock Moth também. Então, com certeza, ele vai ser bem problemático. No final, ele ainda fez o ar de inocente, de que vai mudar, vai tentar crescer, evoluir, né, se transformar em outra pessoa, fazendo um joguinho. Ainda tomou o anel do Gabriel Agreste, né, a aliança dele, ou seja, ele é muito esperto, então tem que tomar muito cuidado com ele. E como eu sei que ele vai ter mais importância daqui pra frente, como ele foi introduzido nessa temporada, eu escolho ele. Nenhum outro personagem me chamou tanto a atenção assim, então vai ficar como o Felix, como o melhor personagem. Estou muito esperançoso para que ele participe mais, né, da série como um todo, né, ver quais são os seus planos realmente, né, o que ele almeja, o que ele quer. Ele já se mostrou muito sagaz ali, mesmo sem ser akumatizado. Ele lutou muito bem com 3 akumatizadas ali, enfrentando elas num certo período de tempo ali, ou seja, ele tem habilidades físicas impressionantes. Se ele for akumatizado, eu sei que ele vai ser bem mais forte, não sei se vai acontecer, né, ele é bem sério, carrancudo, não sei se vai chegar a ter sentimentos negativos para que o Rock Moth o akumatize. Acho que somente se ele realmente quiser ser akumatizado. Não acho que ele vai ser, por algum motivo, algo que abale ele. Não acho que ele é uma pessoa que se abale fácil. E eu quero ver esse retorno dele, né? Como vão recebê-lo, já que ele causou muito transtorno ali enquanto estava presente. Se mostrou aliado a Rock Moth na frente da Ladybug e do Cat Noir, né? E depois foi derrotado. Então,
eu quero ver essa recepção secundária dele, essa reintrodução dele nas temporadas seguintes e ver como vai ser, né, a própria reação do Waydra, né, se vai tratá-lo super bem, como tratou agora, nesse momento, né, já que ele sempre está sozinho ali, então vendo o primo que ele não via há muito tempo, então faz sentido ele tratá-lo super bem, está animado em jogar ali com ele e tudo mais, ele sempre está ali preso na casa dele. Então vamos ver esse retorno do Félix, como ele será tratado pelo Waydra, pelo próprio Gabriel Agreste também, que perdeu sua aliança, deve estar irritado com isso, e com o pessoal ali também, né, da turma, já que ele foi o responsável por apagar as mensagens e ainda mandar uma mensagem bem agressiva em relação ao pessoal da turma ali, para pensarem que era o Waydra, né. Então essa recepção com certeza não deve ser tão calorosa, né, o pessoal não deve gostar tanto dele assim, mas eu tô no aguardo para ver um pouco mais dele. Melhor episódio. E para terminar, vamos falar do melhor episódio, na minha opinião, que eu achei. Eu pensei que seria os 2 últimos lá, né, da Rainha Miraculous, dividido em 2 partes, pois na segunda temporada os 2 últimos foram realmente os melhores episódios que eu curti mais, assim, de ação e tudo mais. Mas esses 2 últimos episódios foram legais, teve momentos muito legais dentro do episódio, mas não foram os que eu mais curti. Achei que a Rainha Miraculous cedeu muito fácil, o próprio Rockmoth dando os Miraculous para ela tomar conta, achei de uma burrice danada, ele poderia pegar para ele próprio, né? Ele ficou ali tentando pegar o Guardião para descobrir as identidades dos nossos heróis. Achei que ele poderia simplesmente tomar o Miraculous e ir embora, pois seria muito difícil quebrar aquele escudo ali, né? Mesmo ele sendo velho, o Mestre Fu é experiente, é forte, e é o Guardião, então achei a estratégia muito errada. A própria Mayuri estava enfraquecida ali naquele ponto, esperava mais da batalha final. Os heróis que estavam controlados pela Rainha Miraculous também falharam miseravelmente na luta, não conseguiram fazer qualquer coisa, até utilizando a segunda chance, achei que eles dariam mais trabalho, mas não foi o caso. A Marinette, a Ladybug no caso, tirou a pulseira rapidamente do Luca, né, e fez ele voltar ao normal, e depois disso o Cat Noir utilizou os poderes, né, da segunda chance e depois não teve nem muita graça. Então esperava mais dos últimos episódios. O que eu mais curti foi o episódio chamado Oblivion, que é o episódio onde a Marinette e o Waydra perdem a memória, né? Como Cat Noir e Ladybug, eles não sabem nem quem são os Kuamis e tudo mais. Começa assim já, então já dá um ar meio estranho pro episódio, né? Para aquele padrãozão que a gente já está mais acostumado. É completamente diferente desse padrão, pois já há um akumatizado que a gente nem descobre quem é, pois não é nem mostrado, fica aquele mistério deles sendo perseguidos por alguma coisa, e a gente fica até com certo medo, né? O que será que está perseguindo eles? Eles perdem completamente a memória, só que eles olham os celulares e descobrem, né, um que gosta da Ladybug e a outra, a Marinette no caso, que gosta do Waydra. E nesse meio ponto eles descobrem que são os heróis em questão, né? Eles realmente eram os heróis. Então eles pensam que um gosta do outro, que eles já sabem a identidade um do outro. Ela até liga depois para o Mestre Fu, descobrindo uma mensagem que ela escreveu no elevador. E dali em diante ela consegue se transformar e tudo mais, né? Descobrir como funcionam os Kuamis, os Miraculous e como eles devem lutar. O Waydra já tem mais dificuldade por conta do Plague ir embora, né? Não querer ficar ali. Por eles não se conhecerem, eles perderam a memória, então não tem essa afetividade. Então ele vai embora, a Tika até fica irritada com ele e ele só volta por conta disso, né? Dessa irritabilidade dela. E depois mostra, né, quem é o Oblivion. E pelas vozes a gente já sabe quem é, né? Que é a Alia e o Nino, né? Que foram akumatizados. No final, somente que a gente descobre o porquê, né? Por qual motivo eles foram. Foi por conta deles estarem trancados jogando um jogo lá juntos, um jogo considerado acho que infantil. E eles estavam com vergonha de mostrar pro pessoal da turma. Mas depois o pessoal da turma falou que também gostava de jogar esse tipo de jogo. Então, foi uma akumatização bem boba, por sinal. Mas o episódio em si foi muito bom. E tem o desfecho após a derrota, né, do Oblivion. Onde o Cat Noir e a Ladybug se beijam. E depois a Alia ainda filma, né? E depois que ela utiliza o talismã, tudo volta ao normal. As memórias voltam ao normal. É muito legal. E ela fica envergonhada, né? Por que ela beijou o Cat Noir se ela não gosta dele? Então ela não entende absolutamente nada. O Cat Noir, claro, fica muito feliz, sabendo que se ele conseguiu dessa vez, ele pode conseguir futuramente também, né? Ela pode se apaixonar por ele. Então dá mais esperanças para ele. E foi o episódio que eu mais curti. Uma habilidade realmente muito perigosa, né, de apagar a memória dos outros. Era realmente incrível. No final ele utiliza um poder enorme sobre Paris para apagar a memória de geral. Mas ele é impedido, né, no exato momento. Então é muito legal a batalha como um todo. O próprio Waydra se veste uma armadura de papelão, né, para não mostrar sua identidade secreta. Ele luta lá
contra o Oblivion, utilizando esse papelão antes do Plague voltar. Então, muito legal também, ele protegendo ali a Ladybug, mesmo não estando transformado. Mostra que ele também tem o ar de herói, né? Mesmo sem a roupa. Então, muito bom. Eu curti bastante esse episódio, foi realmente o melhor. Eu pensei em vários, pois teve vários episódios de nível top, níveis que eu gostei muito, mas esse aqui, por toda a trama, por todo o mistério que aconteceu, pelo relacionamento dos dois ali também durante a perda de memória, foi incrível e foi o que eu mais curti. Então vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. Na semana que vem pretendo trazer a análise do especial de Miraculous World, Heróis em Nova York. Então espero vocês lá, aguardo todos vocês, provavelmente no próximo sábado estarei trazendo essa análise e depois tentarei trazer também o de Xangai antes de iniciar a 4ª temporada. E depois iniciarei, claro, a 4ª temporada e depois a 5ª. E daí em diante vamos seguir trazendo essa análise e também a tier list dos Akumatizados e dos Sentimonstros. Espero vocês lá. Agradeço muito a todos. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pois me ajuda bastante. E até a próxima!